Leiamos juntos. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes,
sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Esse é o nosso terceiro sábado aqui no livro do profeta Daniel.
E esse capítulo 3 que nós lemos hoje, ele está dentro do seguinte contexto, que é o reinado de Nabucodonosor, nesses capítulos do 2 até o 4, nesses 3 capítulos, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, o reinado de Nabucodonosor. Quando ele morrer, ele vai ser sucedido no trono pelo seu filho Belsazar, filho de Nabucodonosor, Belsazar. Vamos ver o curto reinado dele no capítulo de número 5. E aí, com Belsazar, vai encerrar a dinastia de Nabucodonosor como rei da Babilônia. E a partir do capítulo 6 vem o rei Dario, começando o domínio do Império Medo-Persa sobre a Babilônia e, portanto, também sobre o povo de Israel que estava neste exílio aí no cativeiro babilônico. Nesses 3 capítulos, 2, 3 e 4, Deus concedeu a Nabucodonosor 3 experiências. Por isso que cada capítulo tem um título referente a essa experiência. No capítulo 2, que tem o título de Estátua, nós vimos no sábado passado, Nabucodonosor sonhou com uma estátua, e esse sonho foi uma revelação de Deus para ele, e que foi revelado tanto o sonho como a interpretação do sonho para Daniel por Deus. E foi uma experiência que Nabucodonosor teve, entendendo que não existia outro Deus, jamais existiria outro Deus que pudesse revelar a alguém, a um dos seus súditos, seus servos, o sonho que ele teve e a real interpretação. Essas 3 experiências de Nabucodonosor, a primeira da estátua, a segunda agora da fornalha, que nós vimos hoje, aonde também no final nós vemos aqui Nabucodonosor reconhecendo que somente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego poderia livrar alguém dessa forma. É uma experiência que ele teve com Deus. E no sábado que vem, vamos ver o capítulo 4, quando ele vai passar por uma experiência tremendamente forte, onde ele vai experimentar aí um acesso de loucura terrível. E depois será curado disso. E Daniel vem dizer para ele por que ele passou por isso. Porque ele é um homem qualquer, mesmo sendo rei, e que acima dele tem um Deus todo-poderoso que ele tem que temer. O motivo pelo qual Deus deu essas experiências para Nabucodonosor foi para que ele, como rei da Babilônia e dos babilônios que estavam ali agora escravizando o povo de Deus, não pesassem demais a mão deles contra o povo de Deus. Então ele trouxe essas experiências para amenizar o coração do rei, e nós vimos no final da leitura aqui do capítulo 3, que ele baixou um decreto contra qualquer pessoa que blasfemasse contra o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Mesaque, Sadraque e Abed-nego, o Deus de todos os judeus que estavam aí na Babilônia. Esse é o motivo principal que salta aqui para nós dessas páginas, desses 3 capítulos, 2, 3 e 4 de Daniel. Se Nabucodonosor foi convertido e salvo, não há nenhuma palavra aqui nesse livro que possa nos dar esta convicção. Nós não sabemos se com essas experiências Nabucodonosor foi realmente convertido, se ele era um eleito de Deus e foi convertido. Não sabemos isso. Não sabemos se ele foi convertido para ser salvo, ou se ele, mesmo com todas as experiências que teve, permaneceu ainda no ateísmo, na idolatria, na iniquidade, e foi
condenado. Mas sabemos que essa experiência de Nabucodonosor foi plano de Deus para amenizar a fúria desse coração ímpio desse rei, para que não maltratasse demais o seu povo que estava ali como escravo na Babilônia. Mas esse castigo que Deus estava dando ao seu povo não era um castigo consumidor, exterminador, porque Deus também faz isso. Ele consome e extermina quem Ele quiser. Ele não tinha o plano de exterminar a nação de Israel na Babilônia, mas de restaurar por meio da correção. Levou-os ao cativeiro para que ali eles fossem corrigidos. O título do 4º capítulo é loucura, né? Então no capítulo 3 é fornalha, por causa da fornalha em que foram lançados aí esses 3 jovens. A divisão desse capítulo 3 é a seguinte: os versículos de 1 a 7 mostram as pessoas que se prostraram. E o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abed-nego, do 8 ao 30, que não se prostraram. Esses 2 títulos aí, eles são significativos, porque nós temos 2 tipos de pessoas no mundo. Uma maioria esmagadora que estão prostrados diante de Satanás, o príncipe desse mundo. E entre eles muitos crentes. E Satanás, sentindo-se empoderado de ver tanta gente prostrada diante dele, ele teve até a petulância de tentar convencer Jesus a se prostrar diante dele. Mas Jesus não se prostrou. Houve uma época na antiga aliança que o profeta Elias achou que todo mundo que era de Deus já tinha sido perseguido e morto. Na época do reinado do rei Acabe e da esposa ímpia que ele teve, a Jezabel. E Elias fugiu e se escondeu numa caverna. E ali ele teve uma tremenda experiência com Deus. E Deus falou para ele assim, quando ele orou a Deus: Senhor, só restou eu. Mataram todos os outros que serviam o Senhor, todos eles foram mortos, só eu restei, só eu estou aqui e eles estão atrás de mim. E aí Deus falou com ele assim: você não sabe, Elias, mas eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Esses 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal representam os eleitos de Deus, que são as únicas pessoas na face da terra que não dobram seus joelhos diante de Satanás. Todas as pessoas não convertidas estão com seus joelhos dobrados diante de Satanás. E todos os cristãos, entre aspas, muito chamados, todos os muitos chamados dobram os seus joelhos diante de Baal. Tem igrejas evangélicas inteiras com seus joelhos dobrados diante de Satanás, em nome da teologia da prosperidade, para se enriquecer na terra. Essa foi a proposta que Satanás fez a Jesus. Eu te darei esses reinos e a glória deles, as riquezas deles, se prostrado me adorares. Jesus não se prostrou, mas tem igrejas inteiras prostradas. Tem uma infinidade de crentes prostrados diante de Satanás, uma infinidade de pastores, falsos bispos e falsos apóstolos prostrados diante de Satanás, e eles vão para o inferno. Os eleitos de Deus são como Sadraque, são aqui representados por Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor. Os eleitos de Deus não se prostram diante de Satanás. No capítulo 1, esses 3 jovens, juntamente com Daniel, não quiseram comer da mesa do rei. E no capítulo 3, não quiseram se prostrar diante da imagem do rei. Porque é assim que agem
os que são verdadeiramente de Deus e, como está escrito na palavra, 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Por quê? Olha o que ele disse para Elias: eu os reservei para mim. Os que não se prostram diante do mundo, diante do príncipe desse mundo, diante dos ídolos deste mundo, dos prazeres deste mundo, das seduções deste mundo, os que não se prostram são aqueles que Deus diz deles: esses meus eleitos, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de minha exclusiva propriedade, são os que eu reservei para mim. Eles não dobrarão jamais seus joelhos diante de Baal. Espero que cada um que está me ouvindo agora seja um dos tais. Em nome de Jesus. Muito bem. O texto que eu escolhi aqui, sob a direção do Espírito de Deus, enquanto eu orava, é de 2 versículos, a resposta que os 3 jovens deram ao rei Nabucodonosor, nos versículos 17 e 18. Leiam comigo aí na sua Bíblia, ou se consegue ler dali, leia comigo. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Antes de comentar essa resposta que eles deram ao rei Nabucodonosor, vamos tirar deste capítulo uma lição espiritual para nós muito grande. Porque o que aconteceu aqui foi um milagre. 3 homens não serem queimados, nem chamuscados, saíram de lá, não tinham nem cheiro de fogo ou de fumaça. Não queimaram nenhum cabelo. Já viu quando queima um cabelo, daquele cheiro de galinha queimada? Não teve nada disso. Isso foi um milagre. Milagre tem 4 nomes: sinais, milagres, prodígios, maravilhas. São os 4 nomes que se dá para essas coisas extraordinárias, essas ações extraordinárias de Deus, que Ele sempre fez, que Ele é poderoso e continua fazendo, e sempre fará enquanto houver história da humanidade. Deus sempre fará milagres, Ele é mesmo Deus de milagres. Então, na Bíblia dá 4 nomes, um deles é milagres, outro é sinais, maravilhas e prodígios. Desses 4 nomes, eu gosto muito de sinais. Todos os milagres de Deus, eles são sinais apontando para a sua palavra e para Ele mesmo. É um sinal apontando Deus para as pessoas, apontando a verdade, apontando a palavra de Deus. Quando você vê um sinal, você não se apega ao sinal. Você vai para onde o sinal está apontando. O sinal aponta para a palavra de Deus. O sinal aponta para a verdade. O sinal aponta para o próprio Deus. Os milagres de Deus teriam em primeiro plano este propósito, de que as pessoas que presenciam um milagre ou recebem um milagre, se voltem para Deus de todo o seu coração. Infelizmente não é isso que acontece com a maioria dos casos. As pessoas passam a idolatrar os milagres, passam a idolatrar os sinais, ao invés de ir
para onde o sinal aponta. Quando eu falo sobre isso, eu dou o exemplo gosto de dar o exemplo dos 10 leprosos. Os 10 leprosos receberam um tremendo milagre. A cura de uma doença incurável, e que por essa doença, naquela época, eles eram aprisionados para não ter contato com a sociedade, nem com a própria família. Viviam lá no Vale dos Leprosos. 10 foram curados por Jesus. Um deles entendeu que era um sinal mostrando para ele que ele tinha que vir para Jesus, que ele tinha que voltar para Jesus, que ele tinha que se converter a Jesus, e ele se voltou para Jesus. Diante disso, Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Os outros 9 representam a maioria das pessoas que só querem os milagres de Deus, as curas de Deus, as bênçãos de Deus, os favores de Deus, mas não querem nem Deus e nem a sua palavra. Os outros 9, vendo-se curados, foram aproveitar a sua vida na terra, que agora que estavam curados sem lepra, e não se voltaram para o Senhor, não seguiram o sinal, não entenderam o sinal. O que aconteceu com os 3 jovens aqui na fornalha foi um sinal. Apontando para o quê? Apontando para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós estamos na fornalha. O mundo da humanidade pecadora e o sistema secular do mundo, o mundanismo, é uma fornalha acesa 7 vezes, acesa sobremaneira. Nós fomos lançados nessa fornalha amarrados. É a forma como nós viemos ao mundo. Nós viemos ao mundo como Davi veio e disse no Salmo 51, versículo 5: eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O que ele estava dizendo? Eu fui concebido, gerado e nascido amarrado. Nós somos lançados nessa fornalha, amarrados pelos pecados, aprisionados pelos nossos pecados. Nossos pecados dominavam sobre nós. Os 3 jovens amarrados com as suas próprias roupas representam a nós, a forma como viemos ao mundo, a forma como fomos lançados nessa fornalha. Viemos ao mundo amarrados em nossos próprios pecados, como eles foram lançados amarrados em suas próprias roupas. Nós fomos lançados nessa fornalha, nesse mundo, amarrados, escravizados em nossos próprios pecados. Só que Deus operou em nós grande salvação, registrada pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele, Deus, nosso Pai, o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, nos libertou do império das trevas e nos transportou espiritualmente, não fisicamente, espiritualmente, para o reino do Filho do seu amor. Fisicamente, continuamos dentro da fornalha, só que não estamos mais amarrados. Estamos andando nessa fornalha e o Filho de Deus anda conosco todos os dias. Jesus anda conosco todos os dias. As pessoas, os oficiais de Nabucodonosor,
foram ver se havia alguma influência do fogo da fornalha nos 3 jovens e não acharam nem resquícios de que eles estivessem dentro de uma fornalha. Nem cheiro de fumaça e de fogo havia neles, nem seus cabelos, nem suas roupas, porque eles eram crentes que andaram na fornalha, mas não se deixaram influenciar pelo fogo dessa fornalha. Crentes influenciados pelo mundo já queimaram não só o seu filme, mas toda a sua vida diante de Deus. Crentes mundanos, amantes do mundo, são piores do que os descrentes, e o Senhor não anda com eles. Os crentes com os quais o Senhor anda, no meio dessa fornalha, que se chama mundo de trevas, cujo príncipe é o diabo, mas andam ilesos, são crentes que rejeitam radicalmente qualquer espécie de influência com essa fornalha, com esse mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está neles, diz 1 João. E Tiago diz: se alguém tem qualquer amizade com o mundo, é inimigo de Deus. Quem é de Deus não é do mundo. E quem é do mundo não é de Deus. Está queimado. E vai sair de uma fornalha para uma fornalha pior, que é o inferno, e depois para outra pior, que é o lago de fogo e de enxofre, onde vai ficar definitivamente pelo resto da eternidade. Quem é de Deus foi tirado do mundo, foi livre dos seus pecados para andar nesse mundo, andar nessa fornalha, juntamente com Jesus, que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Para que o mundo veja, como Nabucodonosor viu, que não existe Deus como o nosso Deus, que nos livra dessa fornalha, que nos livra das chamas dessa fornalha. Nós estamos andando na fornalha. Davi chamou essa fornalha de o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E por isso eu sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E podemos dizer assim como o apóstolo João disse: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Estamos aí, dentro da fornalha, mas livres em Cristo, que anda conosco. Esse é o significado espiritual deste sinal. Aleluia. A fornalha de fogo. Qual é o fogo que arde aí na sua alma, no seu coração? É o zelo por Deus? É o amor por Deus? É a sua consagração a Deus? Ou tem muitas coisas no mundo ainda que balançam o seu coração? Ou eu gosto daquilo, eu gostei daquilo, eu gosto daquilo, opa, aquilo lá é legal. Tem coisas no mundo que te fazem ainda sentir fogo, atração, zelo. Isso não é de Deus. O coração dos filhos de Deus é o coração de alguém que só arde e queima pelo amor e pelo zelo ao seu Deus.
E é somente para pessoas assim que os olhos de Deus vão atrás, como o profeta Hanani disse para o rei Asa: eis que os olhos do Senhor passam por toda a terra, segundo o livro das Crônicas 16:9. Eis que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte, como ele se mostrou forte aqui na vida de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, para mostrar-se forte, não para com todo mundo, mas só para com aqueles cujo coração é íntegro para com Ele, cujo coração só bate por Ele, em cujo coração só queima um fogo santo de zelo e de amor por Deus, e que vive, por isso eu coloquei como título dessa congregação de hoje, e que vive 100% a sua consagração ao Senhor. Amados e amadas, só esses morarão no céu, porque quem ama o mundo é lixo. Sabia que o lugar de condenação, que Jesus chamou de, em aramaico, de Geena, a gente lê Geena, né? Mas é Geena. Era uma parábola que Jesus usou, porque Geena era o lugar lá em Israel de incineração de lixo. O lago de fogo e de enxofre é o lugar onde essa humanidade pecadora, que não quer saber de Deus, que não quer saber da palavra de Deus, que são filhos da desobediência e portanto filhos de Satanás, onde vão arder na guiena de fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não apaga, porque horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Testemunhando fortemente a sua consagração, foi o que os 3 jovens deram esta resposta para a pessoa mais empoderada da Babilônia, para o rei da Babilônia. Olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele tiver algum propósito em nos livrar, e Deus tinha nesse caso, Ele vai nos livrar. Muitos homens e mulheres de Deus na história foram martirizados pelo fogo, foram queimados vivos. E Deus não os livrou, porque, como Jesus disse ao apóstolo Pedro, aquele era o tipo de morte com que essas pessoas deveriam dar glória a Deus. Muita gente morreu queimada, muita gente Deus não livrou do fogo. Por isso Sadraque, Mesaque e Abed-nego disseram: se o nosso Deus quer nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos ser esturricados aqui, nós vamos ser queimados aqui. E morreremos com alegria por amor ao nosso Deus, porque amamos a Ele e não abrimos mão dEle por nada nesse mundo. Vamos morrer alegres. Vamos virar cinzas alegres. Saiba disso. Aconteça uma coisa ou outra, Deus nos livre ou Deus não nos livre, nós não nos prostraremos diante da tua imagem, porque nós somos pessoas de Deus, somos consagrados a Deus, somos propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus?
A prova disso é não se dobrar diante do mundo, não se dobrar diante dos príncipes desse mundo, não se dobrar diante dos prazeres e diversões fugazes deste mundo, alegrias fugazes deste mundo, porque os seus joelhos só se dobram diante de Jesus. Dobrar joelhos não é uma coisa literal. Dobrar joelhos é algo metafórico, que tem um significado de estar 24 horas por dia em total submissão ao Senhor, total sujeição ao Senhor e à sua palavra. Em nome de Jesus. Porque só assim se entra na glória. Estamos na fornalha, mas não estamos mais amarrados. Fomos libertos pelo nosso Deus e Jesus anda conosco. Honre a Deus. Honre a Jesus.